Tudo bem? Bem-vindos. Muito obrigada a todos pela presença. Rubem, a palavra é sua. Boa tarde. Só uma questão de ordem aqui. Boa tarde a todos. Então, bem-vindos a esse nosso painel aqui sobre Private Equity e Venture Capital. E a gente conta aqui com a presença do Luiz Felipe, da Tricorp, Daniel, da Vox, e o Ricardo, do BTG. Eu vou iniciar pedindo para que cada um deles se apresente, e apresente um pouco também das suas respectivas casas e falar um pouquinho das estratégias que implementam. Quem tiver à vontade pode começar. Bom, boa tarde. Prazer estar aqui com esse painel. A Vox Capital é uma gestora pioneira em investimentos de impacto no Brasil. Investimentos de impacto são aqueles investimentos que buscam gerar um impacto socioambiental positivo além do retorno financeiro. A gente tem hoje 1.2 bi sob gestão. São 7 fundos de Venture Capital, são 3 fundos nossos mais late stage, que começam investimentos a partir de 10 milhões de reais, são série A para cima em Venture Capital, e a gente faz a gestão de 4 fundos early stage em parceria com corporações. A gente tem um fundo, o mais antigo é um fundo para Health Techs com o Hospital Einstein. A gente tem um de Agritech e Fintech com o Banco do Brasil, um de energias renováveis com a Copel, e agora, recentemente, um para falar de cadeias de valor sustentáveis com a Natura. Então, a gente tem esses 4 parceiros corporativos, também outros 4 fundos. Além disso, a gente tem estratégias aí de crédito para soluções baseadas na natureza. Então, agricultura regenerativa, regeneração de terra, sequestro de carbono, entre outros temas. E também temos aí um produto de renda fixa com metodologia baseada nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, um produto aí que com liquidez D+5, que dá 105 do CDI de alvo, está acima disso, uma vol super baixa, 0,40, uma... Então, eu estou falando um pouco esses números para mostrar que, na verdade, o objetivo da Vox é entregar, e a gente entrega. Os nossos últimos 2 fundos de VC estão entre os melhores fundos de retorno, aí, se comparar com benchmarks globais, inclusive, mas também entregando impacto positivo que, hoje em dia, visto tudo que está acontecendo no mundo, a gente considera essencial para garantir que o retorno do dinheiro também possa ser usufruído no futuro. Pessoal, boa tarde. Meu nome é Luiz Felipe. Eu sou um dos fundadores da Tricorp. Nós somos um fundo de Private Equity focado em crescimento. Alguns falam middle market, mas, enfim, pelo posicionamento finalzinho ali, final estágio de pessoal de Venture Capital e o início da fase do mundo de Private Equity, de fundos maiores. Então, estamos bem posicionados. Uma área que a gente gosta muito, é onde tem supostamente o maior número de empresas, esse tamanho de faturamento, tamanho de cheque. A gente começou com um primeiro FIP, 12 anos atrás, basicamente capital proprietário. Aí a gente conseguiu fazer os primeiros desinvestimentos e aí a gente começou, o capital ficou mais institucional, trouxemos parceiros, investidores, e aí um capital mais institucional, e aí nós estamos, então, viemos nessa entrega, e hoje nós estamos iniciando o nosso 4º fundo. Então, em 12 anos, estamos conseguindo entregar perto de pouco mais de 30% de taxa de retorno ao ano. Evidentemente, um capital de longo prazo, mais perene. Então, é evidente que a gente passa aí a volatilidade, como você mencionou, mas nesse tempo todo a gente consegue ter bastante tempo para agir. Esse é um pouco da característica desse capital de longo prazo, né? Mas,
Então, eu acho que para tangibilizar um pouco o que a gente vem fazendo, eu acho que os cases nossos são alguns até mais conhecidos, mas recentemente, no último fundo, a gente investiu numa empresa chamada Tânia Bulhões, que agora recentemente inaugurou uma loja nova, uma flagship em São Paulo. Então, para todos os convidados, eu acho que a gente pode falar mais para frente. Temos uma empresa grande, para citar alguns exemplos, a Demicon, está no nosso fundo 2, desbravamos aí o setor de administradora de consórcio. Um caso que eu acho que talvez quem de vocês estiverem aqui amanhã vão ouvir do fundador da Pets, o Sérgio. A gente investiu numa empresa chamada Zidog, depois fez a transação junto com a Pets, e agora recentemente com a Base. E por aí vai. O Ricardo aqui conhece os nossos cases, então é isso aí, eu acho que... Obrigado, boa tarde todo mundo. Sou Ricardo Fernandes, sou responsável pela área de alocação em alternativos da BTG Asset Management. E eu acho que, contando um pouquinho da história aqui, só para contextualizar, muitos de vocês me viram aqui no passado com outra camisa, mas de 2011 a 2020 eu fui responsável pela parte de América Latina da Hamilton Lane. Em 2020 a Hamilton Lane resolve sair do Brasil e eu compro a gestora, rebatizando ela para Signal Capital. BTG Pactual entrou como meu sócio, e aí no início desse ano o time e o BTG exerceram uma opção de compra e o time todo se juntou ao BTG para tocar essa área lá. E aí o que a gente faz? Né? Tem aproximadamente R$1,5 bilhão de reais em gestão. A gente monta portfólios em 3 estratégias principais, que a gente chama o primário, o secundário com investimento. O primário é investir em fundos como a Vox, como a Tricorp, aqui quando eles vêm a mercado, contam a tese de investimento para a gente vai selecionar os melhores gestores ali e montar um pedaço do nosso portfólio. O outro pedaço do portfólio, que são os co-investimentos, a gente vai co-investir com parceiros, co-investir com outros gestores no capital das empresas. Né? E ali é onde a gente começa a ser um pouco mais direcional na nossa visão macro do país. Então, um pedaço da carteira é para isso. E a outra, que acho que é uma área super interessante, até um diferencial nosso, a gente foca também no mercado secundário, onde eu vou prover liquidez não só para o investidor que comprometeu, como é uma tese de longo prazo, comprometeu ali há 5, 6, 10 anos atrás num fundo de private equity, como também para o gestor que muitas vezes está pensando em criar alguma liquidez para um ativo, porque janela de IPO está fechada, o M&A diminuiu muito, ele busca também o canal secundário para buscar essa liquidez. Então, a gente junta essas 3 estratégias dentro de um fundo e oferece essa solução de investimento para os nossos investidores institucionais, pessoas físicas, internacionais, é um pouco isso que a gente faz. Bacana. Luiz, o segmento de crescimento, como você chamou, ou middle market no Brasil, ele certamente oferece grandes oportunidades, dado o tamanho do mercado interno, enfim, todas as carências, né, de demanda da população. Mas certamente muitos desafios e muita volatilidade, né, como vocês já citaram. Né? E nesse momento, né, além de todos os desafios internos, toda a volatilidade com a qual os investidores brasileiros já estão mais ou menos acostumados, a gente tem também esse fator externo interferindo aqui dentro. Né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho como que é investir nesse tipo de empresa, nesse ambiente que, imagino, não seja nada óbvio. Né? Um pouquinho dos benefícios e os desafios encontrados. Perfeito. De fato, inclusive, nós estamos vivendo esse momento agora extremamente complicado, mas nossa tese, ela sempre foi originalmente olhando muito micro, né? Muita empresa, a gente tem um mandato bastante agnóstico, aberto, ele evidentemente conversa com o repertório dos sócios, as empresas por que passaram, mas acaba que é um mandato amplo. Então a gente procura olhar muito as empresas, o micro, o modelo de negócio, o sócio que a gente vai se emparcerar. E é uma tese que também ela é muito alinhada, na medida em que a gente percebeu ali que nesse tamanho de empresa, o modelo mais interessante de sociedade seria você ter uma posição com bastante governança, de preferência com o controle,
mas você se alinhar com ele e isso, inclusive, permite que você faça um cheque majoritariamente primário, né? Então, uma pessoa que tem uma empresa boa, que modelo de negócio já aprovado, já cresce bastante, consegue já conviver com o Brasil, estrutura de capital correta. Para ele ter um sócio, ele tem que ver valor um pouco no teu trabalho também, na forma que você atua, na tua tese, e isso tem dado certo. Então, a gente discute muito essa história de você prender o capital por muito tempo e o quanto isso é o trade-off de trazer retornos maiores, mas isso assusta, geralmente, determinados tipos de investidores, e a gente quis mostrar isso. A gente recentemente fez um trabalho de análise de tudo que a gente já investiu desde que a gente foi fundado, a base sem crescimento. E a média do crescimento top line das empresas que a gente investiu é quase 50%. Então, entra governo, sai governo, existe evidentemente as dificuldades e num horizonte de investimento nesse longo prazo sempre tem dificuldades, mas essa abordagem muito construtiva nossa, com o nosso sócio lá na ponta, sabendo que nós vamos passar dificuldade, mas podendo aportar junto com ele ali as coisas que são preciso, tem funcionado, e evidentemente no portfólio tem coisas que não acontecem da forma como a gente colocou, mas a grande maioria hoje tem dado muito certo. Tá aí as nossas taxas de retorno. Então é muito... Existe cases e cases, né? Mesmo quando eu citei aqui recentemente o caso da Zidog, uma empresa de 2 fundadores, familiar, crescendo muito, já crescendo 50%. A gente, quando entrou na época do Covid, ainda no ano que a gente entrou, cresceu quase 100%. E aí fizemos uma transação com a Pets, uma empresa listada, também já cheia de méritos e tal, mas aí nós fizemos uma transação, parte em ação, parte em capital, em dinheiro, mas veio todo o movimento da Bolsa e o varejo inteiro sofreu e o preço das ações caíram de forma vertiginosa e ainda não recuperou. Mas nós temos lá a cabeça de micro. Como é que é essa empresa? Como é que é a Zidog lá dentro da Pets? Como é que é a história de produtos próprios? Como é que como são os números? Qual é o plano? Então, estamos muito felizes lá com a estratégia micro. E aí, às vezes, você tem que dar uma olhada, esperar um pouco mais e pegar um timing melhor ali para a saída. Então é difícil, mas eu acho que a gente tem mirado muito os cases que navegam bem, em resumo. Para a tua resposta, a gente tem mirado esses cases que navegam melhor. Brasil, dificuldades e ultimamente não só Brasil, mas mundo, né? Então, mais ou menos isso. Perfeito. Para o Daniel, aqui, na tua fala inicial, você falou um pouquinho sobre como a Vox valoriza bastante a questão de impacto, né, na seleção dos empreendimentos. Isso, imagino que você já tenha passado por isso algumas vezes, de alguns investidores enxergarem isso como em detrimento do resultado financeiro, né? E eu acredito que talvez não seja bem por aí, né? Então, como que a casa faz para conciliar essas duas vertentes que, a princípio, e para quem talvez não se aprofunda tanto na tese, podem parecer antagônicas, né? Você querer um retorno, mas priorizar também essa questão de impacto. Essa é uma questão muito comum, né? E começa a ser interessante, né? Como se para ganhar dinheiro a gente precisasse fazer mal, né? Então você fala, como que você vai fazer impacto positivo e ganhar dinheiro ao mesmo tempo? Como se as coisas absolutamente não se conversassem, né? O que é uma lógica que a gente criou que, se for pensar bem, é quase absurda. Mas se você olhar para o país, né? Se olhar para o Brasil, você pegar dados que às vezes a gente esquece, né? Mas 90% das famílias brasileiras ganham menos do que R$7 mil por mês, renda familiar. Então, se você ganha mais de 7 mil, 8 mil reais por mês, dependendo da classificação, você é classe A. Tá? É engraçado que todo mundo é classe média, né? Mas aqui, provavelmente, nessa sala só tem classe A para cima. A gente está entre os 10%, no mínimo, mais rico da população. Então, você está falando de 90% da população que não tem acesso tão fácil quanto a gente à saúde de qualidade, educação de qualidade, muitas vezes serviços financeiros. Então, a gente está falando de entregar soluções para 90% da população, né? Então, você está falando de um mercado enorme,
né? Um dos maiores países do mundo. Se for pegar 190 milhões, vai ser maior do que 90% dos países no mundo. E você está servindo essa população com coisas que hoje não são, ou eles não têm acesso, ou têm acesso a serviços de qualidade baixa. Então, assim, o retorno ele vem de acordo com o tamanho da necessidade que existe. Se você acerta a veia do produto, e para a gente aí está diretamente relacionado, para acertar a veia do produto para a população de baixa renda, por exemplo, tem que fazer diferença positiva na vida dele, para ele estar afim e disponível para pagar por aquele serviço. Eu vou dar um exemplo ali, mas se você pegar o ambiental, a mesma coisa, né? Você fala, bom, ambiental tá na cabeça de todo mundo agora, infelizmente, né? E provavelmente vai estar nas manchetes por muitos anos aí por vir. Você fala, o que tem de oportunidade para você começar a investir para segurar essa onda climática, segurar a perda de diversidade, etc. Tem muita oportunidade aí, portanto, muito potencial de retorno e cada vez mais, né? Quando o problema começa a crescer, mais fica claro a necessidade. Eu vou usar o exemplo aqui de uma empresa nossa que está indo super bem. A gente investiu nela em 2019, faturava 6 milhões de reais. Esse ano está faturando 30 milhões de reais por mês, né? 360 se você for anualizar, que é a Cellcoin. Cellcoin é uma empresa que começou fazendo com quase correspondentes bancários, né? Hoje você tem agentes Cellcoin em mais de 3.500 cidades do Brasil, é mais do que você tem agência bancária e lotérica. E eles começam oferecendo serviços digitais financeiros, pagamentos de conta, recarga de celular, etc. Só que o que aconteceu? E aí o impacto que tem para todo mundo aqui, né? Hoje são 3, 4 milhões de pessoas de contas que são pagas todo mês pela Cellcoin, gente que tinha que ir para outra cidade para pagar, né? E quem oferece o serviço é aquele pequeno varejista. O cara já tem a lojinha, ele baixa o app no celular e começa a oferecer pagamento de conta na loja dele. Tem um incremento, sem ele ter que mudar de negócio, em volta de 200, 250 reais por mês para esse lojista. E as pessoas que vão na loja são pessoas que não precisam mais pegar o ônibus para ir para outra cidade, pegar uma fila cedo de banco dia 5 para pagar as contas. Então, em média, a gente descobriu que economizam coisa de 16 reais por mês. Começa assim, mas aí onde o impacto começa a expandir. Há 5 anos atrás, antes de Cellcoin, para a gente aqui pagar qualquer conta de concessionário no banco, a gente precisava usar um dos 5 grandes bancos. Só lá que dava para pagar a conta. A Cellcoin tinha feito isso para o app, pro agente dele, começou a oferecer para os bancos digitais. Então, hoje, BTG, XP, PagBank, Inter, Stone, se você pagar alguma conta, alguma coisa, fizer algum Pix nesses bancos, é Cellcoin que você está usando. E o Cellcoin, eles começaram a expandir, então, a cartela de serviços para ser um Banking as a Service. E serve assim, continua com os agentes, continua tendo aquele impacto, mas agora tem um impacto mais interessante também, além desse, de descentralização e do sistema bancário. Hoje você pode ser uma loja e oferecer serviços bancários usando Cellcoin. Eles estão acabando de fechar mais uma rodada de investimento aí, que está num valuation 40 vezes o valuation que a gente entrou há 5 anos atrás. E
propondo a capturar uma oportunidade. E aí, quando a gente está olhando na parte secundária, de novo, acho que as pessoas têm na cabeça que o secundário, eu só estou olhando para o desconto, né? Que o desconto é que vai fazer eu decidir se vou alocar capital ali ou não. Se você pegar globalmente, 70% do retorno de fundos de secundário não veio do desconto que ele comprou aquele ativo, mas sim da apreciação e do trabalho hands-on que o gestor teve naquele ativo. Então, o desconto pode ser um colchão, né, uma margem de segurança que eu posso ter num ativo, mas volta para o trabalho do gestor de execução da estratégia dele. Então, assim, é um business de pessoas, cada vez mais, a gente tenta ter os KPIs que você mencionou, diversos em várias etapas do processo para tentar parametrizar e quantificar tudo, mas também, como o Enzo falou, não é perfeito. Então, você tem algum julgamento ali de alocação ou na tomada de decisão que é um fator humano, que é o qualitativo, que também é super importante, mas é um conjunto de fatores. Não sei se ajudei vocês, mas Vou pedir para você contar um case para a gente aí na história da Tricorp, que sirva assim para exemplificar tanto o processo de seleção, né? Por que aquele gestor ou aquela determinada empresa foi selecionada? Gestor não, aquele empreendedor, né? Eu fiquei preso na pergunta do Ricardo. Aquela determinada empresa foi selecionada para fazer parte da carteira. E a vida dela enquanto parte do portfólio, né, da Tricorp, né? Os desafios que vocês têm enfrentado e de que forma que esses eventuais desafios foram contornados para que essa empresa fosse, de fato, então, um case de sucesso. Rubem, alguma preferência? Você conhece o nosso portfólio, né? Então, se tiver alguma que você queira que a gente conte, mas se não, eu escolho. Pode, fica à vontade, pode escolher. Acho que eu vou escolher talvez voltando um pouco mais para trás, então fica mais fácil de contar, mas enfim, depois também vai abrir para perguntas. A gente, no nosso fundo 2, e aí um dos pontos que o Ricardo mencionou aqui, o fundador junto com o sobrinho é quem tocava o negócio, o fundador já estava morando mais em Miami do que no Brasil. E aí a gente conseguiu comprar a fatia dele. Era uma empresa chamada Conseg, e ela basicamente fazia administrava consórcio de grandes parceiros, New Holland, Iveco, então focado em pesado, agro, caminhão, implemento rodoviário. E a gente entrou, e aí, evidentemente, na nossa entrada, a gente exigiu que o sobrinho dele, o Jefferson, ficasse à frente, era o CEO, ficasse à frente do negócio, e a gente ajudasse ele ali a expandir, a crescer. E a nossa tese era que, se aquela plataforma ficasse bacana, a gente poderia consolidar esse setor e desconcentrar um pouco o setor que estava com os bancos, né? E aí, fazendo uma história curta, tivemos lá problemas, como todos os negócios, altos e baixos, mas a gente vendia ali na casa de 600 milhões de reais quando a gente entrou, em tamanho de cartas que a gente vendia por ano. Nós crescemos muito rápido, havia um certo... estavam um pouco acomodados ali, porque crescia bem, já gerava caixa, distribuía até um pouco de dividendo. E a gente foi conseguindo botar muita governança, muita estrutura, dando uma cara bastante institucional. E aí a gente, quando estava ali vendendo 1 ano e meio, quase 2 anos depois, a gente passou a vender 1,5 bi por ano. A gente falou, agora está na hora de consolidar, e fomos procurar outro. Então, aí é um papel legal, porque ele está ali na batida, no dia a dia, vendendo, abrindo canal, ajudando o canal de parceiros, de terceiros. E nós estávamos também ajudando a pensar a crescer não orgânico, como é que a gente consolida. E aí a gente achou uma empresa que, por curiosidade também, de Curitiba, e é uma empresa também familiar, chamada Ademilar. E aí a gente conversou, começamos a exercitar a tese de fusão, e aí a junção ocasionou uma empresa chamada Ademicon. E hoje, só para fazer essa história, com a fusão, a gente ficamos evidentemente com um percentual menor, crescemos, ampliamos setores de atuação, etc. O ano passado, a gente vendeu 17 bilhões e passamos, então, o Santander, encostamos no Itaú, e esse ano a gente vai provavelmente ficar atrás aí só do Bradesco, da Caixa e do Banco do Brasil.
Então, o negócio ficou muito legal, a empresa gerou muito dividendo, devolveu muito dinheiro esse fundo você não entrou, né? Ele faz para provocar. Esse foi super legal. E aí, agora ela está uma empresa extremamente preparada para, que é uma outra coisa interessante desse setor, as saídas, né? Que todo mundo nos fala muito, nos pergunta muito. A gente, evidentemente, olha muito o plano e vê o tamanho que ela vai ter para quem sair, para um fundo maior, para alguns casos nossos, que são um pouco menores para o mercado de capitais, e geralmente os estratégicos. Nesse caso, é uma que cresceu tanto que ela tem como escolher, mas ela está preparada para, se o mercado voltar, e quando voltar a safra de IPOs, ela é uma forte candidata. Então, é muito interessante, eu acho que esse case, mas tem outros aí depois para... Acho que cobriu bem, né, a tua pergunta. Sim, obrigado. Bom, queria ouvir um pouquinho de vocês e acho que podemos começar pelo Ricardo, se mais alguém quiser contribuir também. Como que vocês enxergam a evolução do mercado de investimentos em alternativos e líquidos no Brasil, comparado com o que a gente tem lá fora? É uma concorrência engraçada, mas eu acho que o mercado de alternativos no Brasil ele evoluiu muito, eu acho, nos últimos 15 anos. Não só na qualidade dos times, né, nos profissionais de investimento que estão nas gestoras, acho que na qualidade até e aí vocês podem falar até com mais propriedade, a qualidade dos empreendedores que buscam, né? E é empreendedor tirar o estigma também que empreendedor é só o cara da startup. Não, empreendedor é o cara da Conseg que está lá para capturar investimento para poder crescer. Acho que se desenvolveu muito. Agora, o grande desafio no Brasil o que também já foi falado aqui, a volatilidade e um pouco de falta, às vezes, de previsibilidade do que está por vir, né, no país. Mas se você olhar friamente para os números e uma estratégia como alocação de capital, eu acho que tem que ser uma caixa fundamental de qualquer investidor que tem um tamanho minimamente razoável para contemplar aquilo. Eu acho que os institucionais, então, nem se fala. E aí, não só tentar pensar, esquecer essa parte do ilíquido, né? As pessoas ficam muito presas no ilíquido, que é importante, mas se você pensar que um institucional, às vezes uma fundação, está pensando no médio e no longo prazo ali, dinheiro para os seus participantes, não tem necessidade daquele dinheiro estar ali líquido diariamente para ele acessar. Então, você poder pensar um pouco como fuga de volatilidade e, principalmente, eu acho que diversificação com baixa correlação ao que está listado nos mercados, eu acho que é fundamental. Por exemplo, se você quiser acessar o segmento de meios de pagamento, você tem algumas coisas na bolsa, mas você provavelmente não vai ter nada perfeitamente comparável a Cellcoin. Se você quiser acessar o segmento de consórcio, você não consegue na bolsa, ou se você quisesse entrar na Zidog há 5, 6 anos atrás, antes da Pets estar listada na bolsa, você não tinha acesso, então você pensar uma maneira de diversificação. Eu acho que o alternativo tem que ser visto como uma alternativa de acesso a investimentos com baixa correlação ao que está listado numa bolsa e tentar tirar esse estigma só da parte de liquidez. Mas, assim, tendo dito isso, que eu acho que é a primeira maneira que você deve pensar acessar, você tem uma classe de ativos que, de fato, no Brasil, eu brinco, compete contra um ultramaratonista que corre descalço, que é o CDI, que, poxa, é difícil você competir com isso, mas mesmo assim você tem bons fundos e bons gestores que conseguem entregar de forma consistente retornos acima do CDI. E aí a outra parte que eu gosto de tocar é um pouco de, se você comparar com o mercado lá fora, o mercado de alternativos no Brasil ele ainda é menos profundo. Eu não gosto nem de falar que ele é menos sofisticado ou menos desenvolvido. Ele é menos profundo porque ele está correndo há menos tempo e você tem menos participantes que alocam capital de maneira consistente no mercado. Mas ele, de qualidade, acho que o gestor aqui não deve nada para o gestor lá fora. E aí, talvez, por ser menos profundo o mercado de capitais ou o mercado de alternativos, você tem menos o histórico de saídas consistentes ao longo
do tempo, que é uma métrica que você falou aqui também, que é o DPI, né? Que é o capital devolvido para os investidores. E aí, vendendo aqui um pouco o meu peixe, que eu acho que é onde a gente pode ajudar. Fornecer liquidez para o mercado, tanto para o lado do investidor que quer sair antes do tempo, como também para o gestor que às vezes está pensando, digamos aqui, se a Tricorp tivesse olhando ali uma maneira de gestão ativa do portfólio dela ali de Ademicon, poxa, o mercado de IPO hoje está fechado, mas talvez tenha saída via um player que possa me dar liquidez via o BTG Pactual Asset Management, que pode me dar liquidez para eu sair e devolver o capital para o meu investidor para ele poder realocar no meu fundo novo. Então, acho que, aumentando a liquidez, eu acho que você consegue também aumentar o desenvolvimento e a penetração desse mercado. Mas, assim, eu acho que o mercado no Brasil está em um caminho bom de alternativos. Acho que ele só é um pouco menos profundo do que ele é lá fora, mas de qualidade eu acho que é igual. Mas tem um passo importante que foi dado nos últimos anos aqui. Bom, há 15 anos que eu estou batendo na porta para levantar fundos, né? A gente está agora levantando o nosso quarto fundo. Em 2015, 2016, que a gente pode falar que a gente tinha taxa de juros níveis parecidos com o que a gente experimentou agora há pouco, não fazia parte da Venture Capital, então não fazia parte da carteira de quase ninguém, né? O que aconteceu no desenvolvimento nesses últimos anos, principalmente nos anos em que a taxa de juros foi mais baixa, mas que não voltou tanto atrás, é que agora você tem family offices, então todos eles agora têm um pezinho, já conhecem, já investem de forma... Está agora na reta final dele, a gente já está com um DPI de 1, devolvemos o principal, estamos com uma TIR aí, de 49%, estamos saindo mais um pouco agora, porque cada rodada da Cellcoin, por exemplo, que a gente tinha, entrava um player novo, inclusive a gente co-investe lá com o BTG, a gente vende um tequinho, e vai gerando essa liquidez, mesmo sem uma saída da empresa, né? Quando você entra early stage, as empresas que crescem muito oferecem essas janelas de oportunidade, e quando a empresa está crescendo bastante, inclusive sem taxa de desconto, né? Quando você vai tentar vender, normalmente o cara fala, tá, qual o desconto versus o valuation anterior? Mas na rodada, quando a rodada está quente, é uma ótima oportunidade também de fazer uma saída. Então, você não precisa necessariamente esperar a empresa abrir capital, nem vender para um incumbente. Você pode aproveitar essas janelas em rodadas para ir gerando liquidez. E, realmente, uma coisa que a gente aprendeu é que, para você girar e captar novos fundos, essa liquidez você tem que dar, né? E você se recicla. 2 dígitos e a NTNB pagando acima de 6%, como já foi dito aqui. Isso não impacta tanto numa boa safra de investimentos, porque o jeito que a gente olha já são empresas que têm uma estrutura de capital extremamente, lá no Brasil, muito de dança, então estamos encontrando, inclusive, empresas que não necessariamente precisam só do capital secundários, mas fundos de co-investimento, maiores volumes. Então, você tem vamos dizer, você consegue abraçar mais coisas. Nós temos que ser sempre mais criativos, um ambiente um pouco mais hostil, menor. Então tem uma dificuldade, sim. A gente hoje... Acho que ativos que, às vezes, ou ele quer reter aquele ativo por mais tempo, para poder trabalhar mais e executar um plano de crescimento, mas, ao mesmo tempo, ele vê que é justa a preocupação do investidor de receber o dinheiro dele antes. Então, a gente acha que ser um injetor de liquidez nesse cenário, para o lado dos gestores, eu acho que é a maior oportunidade que a gente tem para capturar aí nos próximos 3 anos. Então, assim, a gente está muito focado nisso. É um mercado que lá fora hoje já é mais do que 50% do mercado de secundário. É você trabalhar junto ao gestor para criar essas soluções de liquidez e tirar um pouco esse estigma que secundário é coisa problemática ou é quando você está com uma restrição de liquidez. Não, o gestor que busca o secundário ou o investidor que busca o secundário, muitas vezes ele está com uma visão, para repetir aqui o que ele falou, pragmática da carteira dele. Ele acha que ele tem que reciclar capital e devolver capital, e ele acha que aquele ativo com ele, por mais tempo, vai valer muito mais do que um eventual desconto no preço que ele está saindo ali. Então, a gente quer ser um injetor de liquidez nesse segmento também para os gestores. É a maior oportunidade que a gente vê hoje para ser capturado aqui. Trazendo um pouco para a discussão de setor,
A gente está vendo aí uma oportunidade enorme nos próximos anos em tecnologias para adaptação climática. Isso vai crescer e vai ser um boom enorme. Se você ver os números, daqui a 10 anos a gente vai estar falando de diversos cases aí de tecnologias para adaptação climática por necessidade. E quando fala de tecnologia, eu vejo tecnologia ajudando muito secundária, tanto no nível do fundo quanto no nível de empresas de capital fechada, né? Capital fechado. Falando de blockchain para você listar empresas para fazer vendas secundárias, né? Os tokens, os NFTs, tanto no nível do fundo quanto no nível do portfólio. Isso a gente pode esperar, estou falando aí do horizonte de, sei lá, mais 10 anos. Isso claramente é uma oportunidade, pode estar acontecendo, talvez até concorrendo um pouco com o BTG, aí, a Signal, né? Mas eu vejo a tecnologia ajudando, de uma certa forma, nesses processos de secundária, lá em cima, no LP e no portfólio. Muito bem, senhores. Gostaria de agradecer aí, dizer que foi um prazer ter essa conversa com vocês e agradecer também a plateia aí que nos acompanhou. Muito obrigado.